Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de observem a base do flow. Que realmente é, assim, eu vou ter que falar isso de novo porque realmente cada dia que passa é cada dia que a gente vê que a base do flow está sendo escanteada, né? E se lembra, né? Minha preocupação sempre maior foi essa. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Bom, senhoras e senhores, isso aqui foi muito por conta disso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. O Londrina apresenta a dupla emprestada pelo Fluminense. Os jogadores reforçam um Tubarão por empréstimo até o fim da Série B do Brasileiro. E aí, eu queria iniciar justamente sobre o pré-tópico desse tema, né? Eu faço vários tópicos aqui que eu tenho que falar. E que é o seguinte. O pré-tópico é o que o Mário disse e o que vem acontecendo na base tricolor. O Mário disse lá atrás que os jogadores do Flu, que a gente precisa de dinheiro, então a gente tem que vender a gente tem que vender eu vou até colocar isso aqui maior pra gente abrir mais Nova Guigo. Tá. Ele fala que o Flu vende mal os jogadores porque não tem dinheiro. E aí não tem dinheiro porque vende mal. Ué. Eu sei que ele é empréstimo e tudo mais, mas o que significa isso aqui? Porque se você observar todos os jogadores da base, todos eles têm um sentido. Que é, sai da base, joga pelo profissional por algum tempo e depois vai pra fora. Agora, quando você sai da base, não coloca os caras pra jogar, ou até mesmo não faz um alfinelamento mais especializado, o que acontece? Empresta pra esse tipo daí. Pra dar rodagem. Rodagem do quê? Se o Marcos Pedro e o Luan Freitas são jogadores ruins, Mário, você tem que me explicar isso. A gente já tá toda hora nesse ciclo de vende mal, produz bem, vende mal, produz bem, vende mal, produz bem, vende mal. Quando é que a gente vai produzir bem e vender bem? Nunca, né? A gente tá vendo o André jogando pra caramba. Será que o Luan Freitas não seria interessante nessa época que a gente precisa de zagueiro? Deixar um pouco de fora o Felipe Melo? Será que o lateral esquerdo Marcos Pedro não seria interessante nesse momento? Pro Fluminense? Sabe? É complicado a gente entender sobre isso. É toda hora eu tendo que falar a mesma coisa da base Fluminense. A base Fluminense está sendo mal feita, mal preparada, mal pronta. O que adianta, cara? Se o nosso coração se o coração do Fluminense não funciona bem, cara, o restante não funciona. Então o que o Mário fala é um absurdo. E aí eu fiz aqui uma lista de pelo menos 5 jogadores que realmente, incluindo o Luan e o Marcos Pedro. Então vamos lá. Kaique. Agora eu vou tirar até isso aqui porque eu não tô muito afim não. Quero olhar pra vocês. Kaique. Você lembra do Kaique? Grande jogador. Jogando ali no Bahia. Sendo um dos autores de passes pro gol do Bahia contra o Fluminense. Ótimo jogador rápido, jogador veloz, jogador na ponta. Melhor do que
melhor do que Ione Gonzalez, por exemplo. Dribla mais do que alguns aí que temos no Fluminense e que já jogou. Dribla mais do que, por exemplo, o John Kennedy, que está jogando hoje na ponta. O que eu falo é o seguinte, gente. Não dá. Kaique foi uma péssima situação de venda para lá fora. Aí tem o Lambrito. Se lembra do Lambrito? Se lembra daquele jogador que fazia o L também, igual como o Germancano, que metia muito gol? Então, provavelmente ele vai para fora. Provavelmente ele vai ser comprado pelo Porto por uma merreca. E aí eles vão ficar com 2 centroavantes nossos, o Evanilson e o Lambrito. Eu nem me falo do Evanilson, mas era um jogador versátil, era um jogador de velocidade, era um jogador muito parecido com o Pedro, que hoje o Flamengo tem. E não temos isso. Não temos um jogador que realmente chuta bem, cabeceia bem, é alto. Tudo isso daí era o Lambrito. E agora, cadê ele? Não tá no Fluminense. Tá lá emprestado. Tá ganhando rodagem internacional. Ai, ai, ai. Antes de continuar falando mais sobre esse tema, se inscreve no canal, faz o triplo C que curte, comente, compartilhe, redes sociais em questão de vídeo, todos os 10, 12 e 20 horas e YouTube Live todos os dias, de segunda a sexta, às 21 horas. Eu sempre aviso se vai ter ou não uma live, tá bom? Então, fique atento. Vamos pro vídeo. Aí a gente fala sobre Cipriano. Diversas vezes eu tô falando sobre esse jogador, que na minha concepção foi um erro grande de deixar ele ir. Claro, o Cipriano hoje, só pra gente confirmar aqui, o Cipriano, ele tá no Red Bull Bragantino emprestado e não tá jogando no time titular. Não entendo por quê, porque ele é um ótimo jogador, tem altura muito legal, pode jogar como zagueiro, joga como zagueiro como ninguém, e é um jogador que eu indiquei pro Fluminense. Na minha concepção, o Fluminense não deveria ter emprestado esse jogador. Se ele ficasse pelo menos mais um ano no Fluminense, só treinando, seria interessante. Agora, ele tá lá com opção de compra, e se ele jogar muito bem, a gente vai vender de um preço de uma bagatela. Outro que também deve estar lá é o Praxedes. Deixa eu ver aqui o Praxedes. Praxedes Fluminense, Transfer Market. O Praxedes também, que já foi do Fluminense, hoje está no Bragantino, jogando muita bola. Muita bola. Não teve oportunidade, deve estar lesionado, mas é um jogador que hoje a gente precisaria muito na volância, como segundo volante. Até mesmo como primeiro volante. Não seria bom ele fazer justamente isso tudo? Mas o Praxedes foi um ótimo jogador nosso, que foi simplesmente sacado do Fluminense. Toda hora está vendo a mesma situação. Eu sempre tenho que falar do mesmo problema. E por fim, Marcos, Pedro e Luan. A pergunta é a seguinte: quantas pessoas a gente vai dar rodagem, ou a gente vai vender mal e produzir bem? Sabe, eu sei que é cansativo falar sobre esse tema, sobre esse mesmo tema, mas é isso que acontece. Quando você não desenvolve bem o seu método, a sua metodologia dentro da base, ainda mais de um clube que precisa muito dela, como o do Fluminense, acontecem coisas ruins. E já vai ser Matheus Reis e Cauã Elias. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o triplo C que curte, comente, compartilhe. Redes sociais da descrição de vídeo, vi todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, saltões tricolores.